Eu também tenho 2 pontos para me referir neste primeiro minuto e é do conhecimento geral que o Eurostat lança os dados sobre o desemprego e os dados comparativos com a União Europeia, todos os Estados-membros. E o que nós verificamos é que, neste gráfico, nesta linha a vermelho, Portugal parece que corre para ser campeão entre os 27 países da União Europeia a nível de desemprego. 16,5 já atingimos. Ora, o que é que as pessoas perguntam quando olham para estes valores, para estes indicadores ou estes resultados? De que serve, de facto, estas políticas de austeridade que estão a trazer tantos sacrifícios para o nosso país e para as famílias portuguesas, se é para apresentarem este tipo de resultados? E os resultados são estes, de facto. Um ano de governação PSD-CDS com resultados de... pode ver muito bem. É engraçado, os desenhos tão bonitos. Portanto, com um crescimento desde o início do ano até 16,5 no nível de desemprego. Ou seja, políticas totalmente insensíveis em relação às questões sociais, às questões reais sentidas pelas empresas e pelas famílias portuguesas. São políticas geradoras de desemprego, de pobreza, de falências e de destruição da nossa economia real. É o resultado das políticas destes 2 partidos que governam a região, o país, com as suas políticas, ou seja, sem o resultado destas políticas destes 2 partidos, os partidos das setinhas. O segundo tema tem a ver, e muito rapidamente, com as brincadeiras de mau gosto do Dr. Guilherme Silva, e para dizer que eu não vou alinhar nesse jogo de brincadeiras de mau gosto. Primeiro tema do debate, vamos começar pela nova lei das finanças regionais, que tem o debate na generalidade agendado para a quarta-feira de Carnaval. Eu gostaria de que explicassem quais são as vossas expectativas quanto a este debate, atendendo ao trabalho que vem sendo feito quer pelo deputado do CDS, pelo PSD e do PS, no sentido de conseguirem alterar aquilo que não está bem no projeto que vai ser analisado. Dr. Jacinto Serrão, que expectativas tem para esta discussão? Bom, eu disse... No sentido de melhorar, digamos assim, a proposta. Atendendo ao histórico das tentativas que os deputados, mesmo em conjunto, já fizeram na Assembleia da República para melhorar diplomas, nomeadamente os orçamentos de Estado, para as regiões autónomas, neste caso a Madeira, as expectativas são poucas, mas é evidente que a maioria na Assembleia da República tem a faca e o queijo na mão, são determinantes os votos da maioria para decidir o destino de qualquer proposta de alteração apresentada pelos deputados individualmente ou em grupo, ou pelos grupos parlamentares, e seria interessante, ou mais do que eu, interessante ouvir os deputados aqui que representam a maioria dos votos na Assembleia da República. O que eu fiz foi já apresentar, em nome do Partido Socialista, com o grupo parlamentar, com todos os organismos do PS Madeira, os responsáveis políticos, já apresentamos aquelas que são as nossas ideias, as propostas concretas de alteração, já de acordo com o nosso compromisso assumido pelos deputados eleitos pela região autónoma da Madeira, já dirigi essas propostas aos senhores deputados que estão aqui presentes e os que também não estão, e que foram eleitos pela região, conjuntamente com uma carta apelando à necessidade de reunirmos urgentemente de maneira a podermos trocar aqui as nossas propostas. Delinear a estratégia. E delinear uma estratégia de intervenção, nomeadamente em termos de intervenção junto dos nossos grupos parlamentares e na própria comissão onde estas propostas se farão chegar. Por isso, eu espero, muito sinceramente, atendendo à situação que é muito delicada do ponto de vista político para a região, que todos nós sabemos, já apresentamos aqui todos os argumentos de que esta lei é péssima para a região autónoma da Madeira, particularmente para a região autónoma da Madeira, e tem de haver uma sensibilidade por parte desta maioria em poder corrigir a mão relativamente a esta proposta. Até porque, na semana passada, os deputados, foram mesmo os próprios deputados do PSD e do CDS aqui presentes, que alertaram para uma questão que é caricata. Foram precisamente estes 2 partidos, conjuntamente com outros, estes 2 partidos que foram mais determinantes, os maiores partidos a seguir ao Partido Socialista, que fizeram fim-capé para uma alteração da Lei de Finanças de 2007 e com propostas positivas e que nós naturalmente acompanhamos, nós na PS Madeira,
e que são esses mesmos partidos que agora fazem tábua rasa daquilo que reivindicaram há pouco qual é a em 2010. receptividade do grupo parlamentar do Partido Socialista às alterações que pretende introduzir a um projeto que dizem que é quase o decalque da lei de 2007, ou que tem muitos princípios ali dessa lei? Bom, eu acho que nós já tivemos 2 programas em que discutimos concretamente. Exatamente. E eu demonstrei com os textos à frente que esta lei, em certos aspectos, até retrocede, é pior do que em 2007. Pronto. E com valores concretos, portanto. Agora, o que é importante é que o Partido Socialista, o líder do PS Madeira, o Vítor Freitas, já discutiu com o líder do PS Nacional, António José Seguro, numa das reuniões do secretariado, estas matérias, procurando sensibilizar o partido a nível nacional para os problemas da Madeira, da região autónoma da Madeira. E eu próprio também já falei com o líder do grupo parlamentar, já coloquei estas questões no âmbito do meu grupo parlamentar. É evidente que interessa criar uma convergência com os demais deputados eleitos pela região autónoma dos Açores, porque isso dará ainda mais força às nossas pretensões. Embora as 2 regiões tenham realidades distintas, e há aqui um conjunto de propostas que eu próprio até nem sequer acompanho aquela ideia do Presidente do Governo Regional dos Açores, o Vasco Cordeiro, que quer uma diferenciação fiscal relativamente ao nível de desenvolvimento das regiões. Ora, essa diferenciação fiscal tem a ver com o princípio da continuidade territorial e não deve ser diferente, não pode ser o Estado, eu entendo que não deve ser o Estado a criar esta discriminação em relação às regiões autónomas que têm um problema, positiva que ele reivindicou um problema no Congresso permanente que tem a ver com a sua posição geográfica em relação à Europa e em relação ao continente. Por isso, essa diferenciação fiscal deve ser igual para as 2 regiões autónomas e depois cada uma das regiões fará a melhor utilização dessa prerrogativa que estará na lei, que é a taxa de diferenciação fiscal. Dr. Jacinto Serrão, para mais alguma chega em relação à Lei das Finanças Regionais, para passarmos depois a outro ponto. Bom, eu quero também deixar aqui uma observação relativamente aos pareceres das regiões autónomas. A Madeira, a Assembleia Legislativa mais concretamente, aprovou o seu parecer e nele constam as propostas na íntegra do Partido Socialista. E os pareceres dos órgãos de governo próprio também devem ser considerados e respeitados pela Assembleia da República. E também o parecer da região autónoma dos Açores é crítico e tudo indica que os deputados do PS, pelo menos por aquilo que já me fizeram também foi votado por unanimidade, vão votar, exato. Os que eram do Partido dos Açores, Açores. Da Madeira, ambas as Assembleias foram votados por unanimidade. E vão fazer chegar, vão votar contra esta proposta de lei do Governo se mantiver como está. Portanto, já me transmitiram os deputados do Partido Socialista eleitos pelos Açores. Portanto, e gostaria só de deixar aqui uma pequena nota para clarificação, porque já falamos em 3 programas da Lei de Finanças, que, tal como disse o Sr. Deputado Guilherme Silva, de que isto consta do memorando da Troika. Cuidado, vamos clarificar as coisas. Consta, de facto, no memorando da Troika que deve haver uma revisão da Lei de Finanças para as regiões autónomas. Só uma revisão. 30 para 20% não foi esta revisão. Portanto, esta revisão, o conteúdo deste texto que está nesta proposta, é uma iniciativa do Governo. Decidiram ir por este caminho, podiam ir por outros caminhos. Tanto que até nós estamos a sugerir. Não é tanto assim. Portanto, o que diz é a revisão... Será que o Governo está a propor coisas além do coisa? Estará. É no memorando da Troika, é a revisão. E nem sequer precisaria estar no memorando da Troika. Está na lei que a revisão teria de acontecer. E há aqui uma outra questão que tem-nos escapado e que estava na lei de 2007 e acho que deveria ser colocado de novo ali, por acaso nós não nos referimos a isso, porque foi eliminado pura e simplesmente, que tem a ver com a avaliação do PIB real da região. O Produto Nacional Bruto Regionalizado. Isso, ou seja, essa avaliação deve ser feita para a Madeira ficar, de facto, com o seu PIB real aos olhos das instituições que fazem a avaliação estatística, de maneira a podermos ter o nosso PIB real e dessa forma beneficiar de mais fundos comunitários porque eles, e do Estado de coesão em função do nível de riqueza de cada uma das regiões. E essa avaliação deve se manter, ou seja, a exigência da avaliação deve-se manter nesta proposta de lei e é uma sugestão que já lanço até aos deputados do PSD e do CDS para que isso conste, porque isso beneficiará certamente a Madeira. Rui Jacinto Serrão, em relação a esta reunião do Conselho Europeu, das expectativas que o nosso país, a região autónoma, com este cenário de corte
bastante grande em termos de apoios comunitários. Como é que olha para esta reunião? Se me permite, ainda antes, e é bem da verdade deste debate, eu gostaria de me referir no tema anterior a uma questão que o Sr. Deputado Guilherme Silva falou sobre o empréstimo do BEI. O empréstimo do BEI está previsto na Lei de Meios, 62 milhões por 4 anos, começava em 2010 e acabava agora em 2013. E eram 62,5 milhões por cada ano para fazer esse empréstimo. Esse empréstimo foi contraído pelo governo português, com a chancela do governo português do Partido Socialista, em 2010. 2011 não foi, 2012 não foi, 2013 não foi. Estamos conversados. Vamos à questão do em relação às questões da União Europeia. E sabe porquê? Ora, a Europa está perfeitamente a seguir uma orientação política que vai ao arrepio daquilo que são os princípios fundamentais e fundacionais da própria União Europeia consubstanciados nos tratados. Isto já foi dito e já foi refletido, aliás, também deixa transparecer pelas palavras dos deputados que me antecederam. Existem dois grupos, grandes grupos, que são os grupos dos amigos contribuintes líquidos para a União Europeia, os ricos, e os amigos da coesão, ou seja, que andam a lutar, são mais frágeis, mas que andam a lutar para que os princípios da coesão sejam respeitados na íntegra, tal como está previsto nos tratados e que foram subscritos por todos os membros signatários. Ora, o que nós estamos a verificar é que estes países mais ricos, que também beneficiaram muito com a integração destes pequenos países e que não estão agora solidários com os pequenos países para contribuírem de maneira a puxar pelas economias dos pequenos países, ou seja, havia aqui uma proposta do Parlamento Europeu que as dotações para os fundos de coesão, ou seja, neste quadro financeiro plurianual para os próximos 6 anos, 2014, 7 anos, 2014, 2020, que deveria ser na ordem de 1,27 do rendimento nacional bruto, ou seja, a média dos Estados-membros da União Europeia, a média do rendimento do produto nacional bruto dos países da União Europeia. No quadro comunitário anterior, nós tínhamos cerca de 1,11 ou 1,10 destes rendimentos da União Europeia orçamentados. E agora, o que há é uma força para reduzir isto para 2 pontos, segundo as previsões que já estão aí, 2,05, e até há quem diga que há uma pressão muito grande por parte dos países, tal grupo de países contribuintes, para reduzir para 1,00. Ou seja, há aqui um caminho que vai precisamente ao arrepio daquilo que são os princípios fundamentais da coesão. E aí Portugal e os pequenos países mais periféricos, as pequenas economias, têm de dar um murro em cima da mesa. Não podem estar sempre a condescender com estas políticas que estão a destruir o projeto europeu. Têm de enfrentar. Porque o que nós estamos a verificar é que, nesta altura, as políticas, ou seja, os meios destinados a estas políticas de coesão, ou estes apoios comunitários, continuam a ser direcionados não para os problemas essenciais da Europa. Ou seja, não para a o economia, crescimento, não para o desemprego, para o emprego e para a qualificação, para a investigação. Ou seja, na base daquilo que é a estratégia. E essa espelha muito bem o princípio da coesão, que é a estratégia 2020. Ou seja, parece que a Europa abandonou completamente essa estratégia. Todas as estratégias que projetou para afirmar uma Europa em 2020, uma Europa coesa, uma Europa que se afirmasse económica, política e financeiramente aos olhos do mundo, tudo isso está a ser relegado para segundo plano neste quadro comunitário. E por isso acho que é fundamental que todos nós nos munamos de um esforço muito grande para exigir que a Europa mude de caminho. Também quero deixar aqui uma nota relativamente a uma pretensão que está também em cima da mesa, e isto foi o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus que nos deu este PowerPoint na Assembleia da República, que a taxa de cofinanciamento para as regiões ultraperiféricas que atualmente é de 85% em Portugal, passará para 5% do financiamento europeu e 85% e a parte regional ou local, nacional, 15%. Passará para 50%. Ora, isto para países endividados, países com dificuldades em recorrer a crédito, nomeadamente a região autónoma, que
está completamente impedida de recorrer a crédito e que não tem dinheiro, para entrar com 50% de financiamento, é praticamente impossível recorrer a qualquer projeto. Por isso, o governo português também tem de se debater para que esta ideia peregrina que está em cima da mesa não avance, porque isto será, mesmo que disponibilizem recursos financeiros, muitas regiões, principalmente a região autónoma, não terá capacidade de recorrer a estes fundos para pagar 50% do